A LGPD vai entrar em vigor nos próximos dias. E muitas pessoas que não contavam com essa possibilidade e não aproveitaram os 2 anos que tivemos para se adequar à lei podem estar bem perdidas. Muitas empresas vão sofrer um choque financeiro muito grande em razão da incapacidade de atender aos direitos e deveres que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige, mesmo que as sanções administrativas comecem a valer mais para frente. Isso porque as sanções administrativas são apenas uma parte da lei que tem reflexos financeiros. A outra e maior parte decorre de possíveis danos aos direitos de titulares que a LGPD concede, como de acesso, de correção ou de eliminação dos dados pessoais. O descumprimento de alguns princípios, como da transparência, da segurança, da não discriminação, também pode acabar gerando algum prejuízo aos titulares. E aí eles vão tentar judicialmente conseguir a justa indenização por isso. E um disclaimer aqui, é impossível conseguir adequar completamente uma empresa em 15 dias. Mas em 15 dias é possível reduzir consideravelmente os riscos e prováveis despesas que a empresa terá em razão de algum descumprimento da nova norma. Como é o que a gente vai ver nos próximos minutos. A primeira atitude que a empresa precisa ter é realizar um breve mapeamento dos tratamentos que ela realiza. O mapeamento, o inventário, é como se fosse a espinha dorsal de todo o processo de adequação, porque ele serve como uma base para todas as ações posteriores que serão tomadas e também para gerar alguns entregáveis, como os relatórios, as políticas de privacidade e também algum aditivo contratual, que certamente também vai ser necessário. O inventário, que pode ser feito numa planilha, é composto pelo máximo de informações possível referentes a algum tratamento específico. Tratamento é o uso de determinados dados para uma finalidade específica. Por exemplo, o armazenamento ou o uso do endereço de algum cliente para possibilitar a entrega de algum produto que ele comprou no seu e-commerce. O envio de marketing por e-mail ou o cadastro de algum cliente para uma cobrança futura também são bons exemplos de tratamentos que uma empresa pode realizar. Nesse inventário é necessário elencar todos os tratamentos que a empresa realiza e dentro de cada um elencar a finalidade, a base legal, quais dados são tratados, quem tem acesso, onde eles ficam armazenados, por quanto tempo ficam armazenados, que medidas de segurança foram aplicadas, se há transferência internacional e assim por diante. E é por isso que eu falei breve mapeamento. Conseguir o máximo de informações que der nesse período curto de tempo, considerando também que essa não é a única etapa a ser tomada nesses poucos dias até a entrada em vigor da lei. Feito isso, dentro do inventário, o ponto de atenção tem que ser as bases legais de tratamento dos dados. A empresa precisa estar preparada para quando os titulares de dados chegarem dizendo você não tem autorização para tratar os meus dados. O foco aqui precisa ser alinhar os tratamentos com cada uma das bases legais correspondentes. A LGPD elenca 10 hipóteses de tratamento, mas 4 são as principais: execução de um contrato, cumprimento de alguma obrigação legal, consentimento e legítimo interesse. No inventário, a empresa precisa identificar para cada tratamento qual a justificativa legal que ela tem para fazer aquele tipo de tratamento. Se a empresa precisa dos dados para cumprir um contrato, essa é a base legal. Se a empresa precisa para cumprir uma obrigação legal, essa vai ser a hipótese. Agora, se ela precisou do consentimento de alguém, a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. Isso porque o consentimento precisa ser livre, informado e inequívoco. E por essas razões, a lei estabelece alguns requisitos objetivos que cada empresa precisa cumprir e respeitar. Ele deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, em cláusula destacada das demais, e também se referir a finalidades específicas. Não existe mais nenhuma autorização genérica. A empresa precisa analisar cada tratamento que utiliza o consentimento como base legal e analisar para ver se o consentimento foi obtido respeitando essas diretrizes. Se esse não for o caso, a empresa tem 2 saídas. A primeira é, nesse curto espaço de tempo, conseguir o consentimento dos titulares ou então suspender o tratamento e aí decidir se vai excluir de forma permanente ou não os dados pessoais, que seria o mais adequado nesse caso. Em terceiro lugar, a empresa precisa criar um canal para que os titulares entrem em contato com ela. Pode ser um telefone ou um e-mail pelo qual a empresa vai receber as solicitações. Não vai dar tempo de desenvolver um software que gerencie isso de maneira automatizada, mas com um inventário bem organizado, dá para resolver esse problema até lá. E quem vai atender a essas solicitações é o DPO,
é o encarregado, que deve ser nomeado pela empresa assim que possível. Pode ser um colaborador que vai ser treinado especificamente para isso, ou então um terceiro contratado. O quinto e último passo é criar uma política de privacidade, que assim como o canal de comunicação e o DPO, também deve ser bem divulgado, preferencialmente no site da empresa. E o que é a política de privacidade? É um guia para esclarecer dúvidas e demonstrar a transparência da empresa com todos os tratamentos que ela realiza. É a forma que a empresa vai utilizar para mostrar ao público como ela trata os dados que ela coleta. É necessário mencionar o que é coletado, com quem é compartilhado, quais os usos, as finalidades, quem tem acesso, se é compartilhado com terceiros, as medidas de segurança, o tempo de retenção e assim por diante. Bom, feitas essas coisas, os riscos da empresa vão diminuir consideravelmente. Mas o trabalho de adequação está recém começando e tem muito trabalho pela frente. E para te ajudar nisso, eu reabri por pouco tempo as inscrições para o LGPD Passo a Passo, um curso voltado à prática da implementação por um preço absurdamente abaixo do mercado. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, clica no link que está na descrição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo Instagram. E aí, tem alguma outra dica que as empresas poderiam seguir nesses curtos dias para se adequar? Comenta aqui embaixo, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Te vejo lá no curso.